Esqueci de comentar no outro áudio, então que esse trecho que eu estou comentando começa na página 59 e vai até a página 62. Na sequência, tem uma outra parte que é bem fácil de ser confundida, né, pelos membros e mesmo não membros da sociedade teosófica, então requer bastante atenção para que a gente compreenda. Tem a seguinte pergunta: pensei tê-lo ouvido dizer que vocês não tinham princípios ou doutrinas próprias. A resposta: não as temos mais. A sociedade não tem sabedoria própria para sustentar ou ensinar. Ela é simplesmente o reservatório de todas as verdades proferidas pelos grandes videntes iniciados e profetas de todos os tempos históricos e mesmo pré-históricos. Pelo menos, tanto quanto pôde conseguir. Ou seja, a sociedade teosófica não tem todas as informações, tem todas as informações que ela teve acesso. Portanto, é meramente o canal através do qual maior ou menor porção da verdade, como é encontrada nos ensinamentos acumulados dos grandes mestres da humanidade, é derramado sobre o mundo. Então esse é um outro ponto importante para entender o seguinte. Esse trecho é muito mal compreendido, né? Muitas pessoas acham que a sociedade teosófica, então, por isso não tem nada a ensinar. Não é isso. É que ela não é uma nova vertente do pensamento, não é uma nova filosofia. Ela é justamente a síntese das outras. Então são aquelas mesmas verdades fundamentais que se encontram nas outras, com informações a mais, né, que a nossa ilustre fundadora teve acesso ali, algumas informações que já não estavam mais acessíveis para a humanidade, e que não é a sabedoria completa de tudo isso, é somente uma parcela, mas é a maior parcela que temos acesso disponível no momento aberto para a humanidade. Né? Então a sociedade teosófica ela não tem a sabedoria do todo, mas tem a sabedoria mais completa que a gente tem acesso atualmente, em nossa época, como humanidade. E importante dizer também que ela não é, então, uma nova vertente, ela é, na verdade, a síntese das outras. Então, ela engloba o estudo de todas as outras. E, claro, tirando a parte do dogmatismo, superstições e tudo mais, né, limpando, né, as crenças religiosas, o que a gente apresenta não é o que diferente do que é encontrado nas grandes tradições do mundo. Continua aqui um questionamento, então, de que essas verdades seriam encontradas nas outras religiões, né, nas outras tradições. Então diz que sim, que essas grandes verdades estão nas grandes religiões, né? Porém, existem alguns problemas ali na questão das grandes tradições, né? Um deles é o dogmatismo. Então diz aqui, né, que foram então adotados e seguidos mandamentos de apenas um mestre escolhido, excluindo todos os outros. Cada religião é assim um fragmento da verdade divina, feita para focalizar um vasto panorama da fantasia humana, a qual pretendeu representar e substituir aquela verdade. Então, cada religião, né, é um fragmento, é uma parcela dessa sabedoria divina que a gente chama teosofia. E o grande problema é que o religioso, daí ele pegou uma parcela e ele excluiu todas as outras parcelas. Né? Então, as outras religiões, as outras tradições, os outros grandes mestres da humanidade, grandes santos, sábios, videntes e tudo mais. A teosofia não exclui nenhum. Essa que é a questão. Estuda todos eles, de maneira comparativa, encontrando os pontos comuns. E as religiões, por sua parte também, né, criaram um grande panorama fantasioso, né? Porque elas foram dando sentido àquilo ali, interpretando aquilo ali, e depois foram criando um monte de coisas, e isso é muito fácil de observar, qualquer um que estude um pouco vai perceber, que não está lá no ensinamento original. Tu vai estudar o ensinamento original lá do grande mestre lá, teoricamente, né, a origem daquela crença, e esse ensinamento não está lá, esse ensinamento foi enxertado posteriormente, né? Ninguém sabe exatamente a fonte duvidosa ou a fonte posterior. Então esse fragmento meio depois modificado, né? Aqui continua uma analogia então de teosofia. A teosofia sobre a Terra é como a luz branca em relação ao espectro, e cada religião
apenas uma das 7 cores prismáticas, ignorando todas as outras e maldizendo-as como falsas. Cada um dos raios coloridos especiais reivindica não apenas prioridade, mas ser o próprio raio branco, e excomunga mesmo suas próprias matizes, dos claros aos escuros, como heresia. Bonito isso, né? Mas reflete bem as nossas religiões. Qualquer um que realizou estudo de religiões comparadas, ou de mitologias comparadas, né? Um estudo que existe também, e acho que a obra exponencial nesse sentido seria as obras do Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Faces, Poder do Mito. Qualquer um que realiza esse tipo de estudo vai perceber que eles têm, todas as tradições, mitologias, religiões, têm vários pontos em comum. Então é uma grande ignorância, no sentido de desconhecer mesmo, ignorar, e excluí-las. Né? Por isso que ela diz, né, que é como se fosse um raio, uma cor, né, prismática ali da luz branca, que seria a teosofia, que seria o conhecimento do todo, e que exclui suas próprias matizes, né, exclui os próprios derivados. A gente pode observar muito isso no cristianismo, né? O cristianismo tem quantas derivações? Eu falo do cristianismo não para pegar no pé, né, mas porque é um exemplo nosso aqui, né, do Ocidente, aqui bem presente na nossa vida, é mais fácil de observar. Quantas vertentes do cristianismo existem? E nenhuma aceita a outra como verdadeira, né? Então notem que partem do mesmo ponto de partida e quantas ramificações, né? As grandes religiões ocidentais, todas elas, né? Todas vêm do tronco judaico-cristão ali e depois vão se ramificando. Então notem que é bem isso que ela disse, né? É uma faceta, não é a verdade completa, e mesmo assim, mesmo ela renega, né? Exclui suas próprias matizes. Né? Então, a gente acredita no azul. Ah, não, mas se for um azul mais claro, já não é verdadeiro. O azul mais claro não serve para nada. O azul escuro também não. O azul marinho também não. Né? Então, acho que é uma boa ilustração da questão da diferença entre as religiões e a teosofia. Tem um outro trecho que eu marquei aqui, ó. Então, somente através do estudo das várias grandes religiões e filosofias da humanidade e da comparação desapaixonada delas, ou seja, tem que desapaixonar, né? Não adianta fazer o estudo comparativo se eu já tenho uma que eu tô apegado e eu não vou aceitar nada que contradiza ela, né? Aí eu não vou aprender mais, eu vou continuar com a minha convicção, então eu não preciso estudar, né? Se tudo já tá certo, já tenho as respostas, fecho o livro e segue com isso. Penso eu, aí anexo meu. Então, comparação desapaixonada delas com uma mente sem preconceitos, conceitos prévios, né? Que os homens podem esperar alcançar a verdade. Então é justamente isso que a teosofia se propõe, né? Que a sociedade teosófica se propõe, em realizar esse estudo comparativo.